Bom dia, meus queridos. Boa tarde, boa noite para quem está vendo aí fora de hora. Hoje a gente vai falar aqui sobre as funções de primeiro e segundo grau. Nas semanas anteriores, vocês podem rever essa aula se for necessário. A gente teve uma aulinha sobre equações de primeiro e segundo grau. As funções não serão diferentes. O que a gente vai ter de diferente aqui agora? Que nas funções a gente vai ter que falar também sobre o gráfico, porque a função tem gráfico. Vamos ver primeiro o que é cada uma delas aqui. Igualmente ali, ó, a nossa equação de primeiro grau, a nossa função de primeiro grau segue o mesmo formato. É qualquer função que possua a seguinte lei de formação aqui, ó. Essa leizinha aqui, esse negocinho aqui, ó, y igual a ax mais b. É aqui, ó, essa é a lei de formação aqui, ou seja, a gente vai ter um x, né, um valor x, que pode ou pode não ter ninguém multiplicando por ele, quando não tem ninguém a gente sabe que é 1, e a gente vai ter uma parte que não vai estar multiplicada por x, que ela pode ou não existir. Então, A e B são números reais, então nós podemos ter tanto números positivos, negativos, frações, números decimais, qualquer tipo de número aí, raízes não exatas, né? São os nossos números reais. E o A vai ser sempre diferente de zero. Por que o A vai ser diferente de zero? Porque se o A aqui for zero, eu vou ter zero vezes x e vai dar zero. Então, não vai ser uma função com x. O x vai desaparecer. Então, o A vai ser diferente de zero. Então, deste modo, a função afim, que é essa função de primeiro grau, não apresenta produto ou potência de variáveis. Ou seja, eu não tenho x vezes x, nem x vezes y, eu não tenho x ao quadrado, nem x ao cubo, certo? E o gráfico dessa função de primeiro grau é uma reta. Observa aqui as duas imagens. É uma reta. Ela vai ser crescente quando esse azinho aqui, que é esse valor que acompanha o x, for positivo, ou seja, maior que zero. E ela vai ser decrescente quando o azinho for negativo, ou seja, menor que zero. Então, crescente, a reta tá, ó, subindo da esquerda para a direita. A decrescente, a reta tá descendo da esquerda para a direita. E só para você compreender alguns exemplos aqui da função de primeiro grau e os seus coeficientes, nós temos aqui a primeira, ó, f de x igual a 2x menos 9. Então, sempre quem acompanha o x é o a, você pode ver que o a aqui é igual a 2, e sempre quem está sozinho é o b. Você pode ver que o b aqui é igual a menos 9. Então, lembrem-se que o sinal sempre acompanha, tá bom? Ok? O segundo exemplo aqui, ó, f de x igual a menos x mais 3, onde o coeficiente a vale menos 1. Por que é menos 1? Quando não tem nada antes do x, é porque ele está sendo multiplicado por 1, é porque só tem um x. Então, aqui fica menos 1. E aqui o b vale 3 positivo. Aqui nós temos f de x é igual a menos 3x. Agora, nós temos um tipo de função de primeiro grau incompleta. Por quê? Porque nós não temos a parte sozinha aqui, ó, que é o b. Então, nós temos que o a vai valer menos 3, beleza. Só que o b vai valer 0, porque nós não temos ele aqui na nossa função. Continuando aqui, galerinha, tem mais uns conceitos que a gente precisa entender sobre a função em geral. A função, ela vai ter uma raiz. O que é essa raiz dessa função? Vocês observem aqui no gráfico, nos dois tipos de gráfico. Sempre a sua função vai ser o ponto onde a sua reta vai cruzar o eixo x. Então, nesse caso desse gráfico aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele vai ser a minha raiz. Esse ponto aqui, ó, ele vai ser a minha raiz. Como a gente está montando um gráfico, vamos lembrar aqui, ó, este ponto aqui, olhando na nossa reta numérica, ele vai ter um valor aqui em x, né? Um valor, neste caso aqui, ele vai ser um valor positivo, porque está aqui para o lado direito, né? O zero está aqui, né? Então, para cá é a parte positiva e para cá é a parte negativa, beleza? Aqui nós vamos ter um valor em x. Só que o valor deste ponto aqui em y, observa, se você seguir aqui, ó, o valor deste ponto aqui em y é zero. Da mesma forma, nós temos aqui, esse x aqui ele vai ser um valor negativo, porque essa parte de cá é negativa, para cá é o positivo,
E essa raiz aqui também, esse valor de x, vai ter como par ordenado em y, 0, que aqui também está o 0. Então, esse é o conceito da nossa raiz da função. São os pontos em que o seu gráfico intercepta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Então, quando o y é igual a 0. Se for 0, o valor de x vai ser a sua raiz, tá bom? Então, como é que a gente acha essa raiz, galera? É muito simples. Olha esse exemplo aqui, ó. Encontrar a raiz da função do f de x é x menos 24. Tá aqui. Como que a gente encontra essa raiz aqui dessa função f de x igual a 2x menos 24? Eu não falei que a raiz é quando o y vale 0? F de x, esse negocinho aqui, ó, f de x, é a mesma coisa que o y, beleza? F de x, sempre isso daqui, ó, vai acontecer para vocês aí, ó. O f de x e y são a mesma coisa. Você pode escrever das três formas, né? Você pode observar aqui, ó, que se eu escrever aqui, por exemplo, essa função assim, ó, desse jeito aqui, ó, y é igual a menos 3x, não vai fazer diferença, vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Y aqui, ó. Então, se eu quero descobrir a raiz, é só eu colocar no lugar de y, ou seja, no lugar de f de x, o valor 0, igual a gente fez aqui, ó, e resolver a equaçãozinha. Resolver a equação e achar o valor de x. Negócio mais simplesinho do mundo. Então, a gente vai ter aqui, ó, 0 igual a 2x menos 24. O 24 negativo passa positivo para lá. Então, vai ficar 2x igual a 24. O x vai ser igual a 24 dividido por 2, que é igual a 12. É a raiz da nossa função, ok? Beleza, agora a gente falou da função de primeiro grau. A gente vai agora para falar da função de segundo grau, que é uma função que tem como formato uma equação de segundo grau. Vocês lembram lá da equação de segundo grau? Então, essa função de segundo grau ela também é chamada de função quadrática. E qual que é a lei de formação dela aqui, ó? Y igual a ax mais bx mais c. Então, agora, além dessa parte aqui, ó, você pode ver que essa parte aqui é igualzinha à parte da função de primeiro grau, né? Esse pedacinho aqui, ó. É igualzinho à parte de função de primeiro grau. A função de primeiro grau é ax mais b, né? Só que esse daqui vai ter um outro termo, ó. Ele vai ter esse outro termo aqui, que é quem? Que é o x ao quadrado. Na nossa função de segundo grau, nós teremos o x ao quadrado, tá bom? E quem está acompanhando o x ao quadrado agora vira o coeficiente a. Quem está acompanhando o x sozinho vira o coeficiente b. E quem está sozinho sem x vira o coeficiente c, tá bom? Então, o a aqui, no caso, também vai ser diferente de 0, ok? E os três coeficientes podem assumir qualquer valor real, com exceção do a, que vai ser diferente de 0. Então, vamos ver alguns exemplos aqui das nossas funções de segundo grau para você compreender como é que ela vai ser aqui, ó. Olha esse primeiro exemplo. F de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, quem está acompanhando o x ao quadrado? É o 3, então o 3 é o meu coeficiente a. Quem está acompanhando o x sozinho? É o menos 4, então o menos 4 é o coeficiente b. E quem não está acompanhado de x de forma alguma é o mais 1, então o mais 1, um positivo, é o coeficiente c. No segundo exemplo, você observa aqui que nós temos só dois termos, tá vendo? Então, um dos dois ali, ou b ou c, vai ser igual a 0. Vamos ver quem que é? Nós temos o x ao quadrado, beleza. Então, o a vai valer quem? Se eu não tenho ninguém acompanhando aqui, é porque esse valor é 1. Se não tem o sinal de negativo aqui, então 1 é positivo. Então, o a aqui vai valer 1. Nós temos aqui algum número acompanhando o x sozinho, sem estar elevado ao quadrado? Não. Então, é o b que vai valer 0. Neste caso aqui, temos o menos 1 que não é acompanhado de x, e esse menos 1 é o valor de c. Agora, novamente, nós temos só dois termos aqui, mas agora quem que tá faltando, que não apareceu? Não apareceu o número sozinho, desacompanhado do x, por isso que o c vale 0. Aí nós temos aqui, ó, menos 2 para a, porque o a é sempre quem acompanha o x ao quadrado, vocês já sabem disso, e mais 3 para b.
porque o b é sempre quem acompanha o x sozinho, vocês também já sabem disso. Agora, falando do gráfico, que é a novidade aqui, porque a gente já conhece uma equação de segundo grau, já sabe isso daí. A novidade é falar sobre os gráficos, né? Eu falei para vocês sobre o gráfico da função de primeiro grau, e agora eu vou falar para vocês sobre o gráfico da função de segundo grau, né? Que é uma função que deriva de uma equação de segundo grau. Agora, nós não teremos mais o gráfico uma reta. O gráfico aqui agora vai ser uma parábola, que é essa curva aqui, ó, que eu costumo falar para vocês entenderem melhor, para você representar um sorrisinho. Aqui ele tá sorrindo, tá feliz, e esse daqui tá triste, tá viradinho para baixo, para você entender essa parte das concavidades. Ela é uma parábola que você vai ter o sentido da concavidade, beleza? Aqui, ó, nessa primeira aqui, a concavidade dela é voltada para quem? Para cima. Você pode ver aqui, ó, que a curva tá virada para cima. Nessa segunda aqui, ó, a concavidade está voltada para baixo, beleza? Então, o que que vai dizer para onde essa concavidade vai estar voltada? Também o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, ou seja, maior que zero, a sua concavidade vai ser voltada para cima, igual tá aqui. Ou seja, se é positivo, tá sorrindo. Observa o sorrisinho aqui. Agora, se o coeficiente A for negativo, aí a sua concavidade vai ser voltada para baixo, igual essa daqui, ó. Então, se é negativo, ele vai estar triste, beleza? Tenta lembrar disso daí. Então, essa curva aqui, ela é chamada de parábola, tá bom? O gráfico da função de segundo grau, ela é chamada de parábola. Nós conseguimos aqui, ó, ver aqui a raiz da função, né? As raízes da função de segundo grau, da mesma forma que a gente tem a raiz lá na de primeiro grau, que é quando o y vale zero, nós também temos a raiz da função de segundo grau. Mas observa aqui, ó, eu não tinha falado para vocês que a raiz é o ponto onde o gráfico vai cruzar o eixo x? Observa aqui nesses dois exemplos. Onde é que essa parábola cruza o eixo x? Ela está cruzando aqui e depois ela está cruzando aqui de novo. Olha pra você ver que legal. Ela vai estar cruzando aqui no de cá e depois ela vai cruzar de novo. Então, a parábola pode ter até duas raízes, porque pode acontecer dela fazer isso aqui, ó, ir e depois voltar em cima do eixo x, beleza? Aqui nós teremos que a gente consegue classificar a função de acordo com as suas raízes, de acordo com seu valor de delta. Vocês lembram lá? A gente trabalhar com a funçãozinha de segundo grau, a gente vai precisar dessa linda, maravilhosa aqui da fórmula de Bhaskara. Quem ainda tem dúvida, volta lá na aula de equações de primeiro e segundo grau, que eu explico tudinho lá para vocês. Então, essa fórmulazinha aqui é a fórmula de Bhaskara. A gente usa essa fórmula para encontrar o x1 e o x2, vocês lembram disso? E esse x1 e x2 são as propriamente ditas as raízes da nossa função de segundo grau, tranquilo? Então, o que que você faz? Você pega a sua função igual a zero, igual a gente fez lá no primeiro grau. Então, você vai colocar o y ou o f de x valendo zero e você vai resolver essa equação que você formou. Então, você vai resolver essa equação de segundo grau achando x1 e x2. E esses x1 e x2 são os valores das suas raízes, ok? Agora, quando você vai lá fazer a sua continha lá do delta e Bhaskara, você vai ter que fazer o delta primeiro, não é? O delta, ele já vai, você olhando o valor do delta, você já consegue dizer se a sua função vai ter duas raízes diferentes, se ela vai ter duas raízes iguais ou se não vai ter nenhuma raiz. O que você vai olhar? O valor de delta, quando ele for positivo, ou seja, maior que zero, nós teremos duas raízes diferentes, que é o caso desse pedacinho aqui, ó. Esse daqui, ó, é para delta positivo, maior que zero, porque nós temos duas raízes diferentes. Você pode ver que a parábola está cruzando o eixo x em dois lugares diferentes. Essas duas aqui, qual que é a diferença entre esses dois? Esse daqui tem a concavidade voltada para cima, ou seja, o a é maior que zero. E esse daqui tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, o a é menor que zero. Quando o delta for igual a zero, nós poderemos fazer a continha das duas raízes, o x1 e o x2, só que eles vão dar o mesmo valor, vão ser iguais, ou seja, a minha parábola vai interceptar o eixo x num ponto só, que é igual a esses dois gráficos aqui do meio.
Então, para esses dois gráficos aqui, ó, o meu delta vale 0, significando que a parábola só vai interceptar o eixo x num ponto. O x1 e o x2 são iguais. Neste caso aqui, nós temos A maior que 0, voltado para cima. Neste caso aqui, nós temos A menor que 0, concavidade voltada para baixo. Agora, quando o delta der negativo, ou seja, um valor menor que 0, nós não teremos raízes reais. O que é não ter raiz real? É acontecer igual está acontecendo nesses dois casos aqui, ó. A minha parábola não passa, não atravessa o eixo x. Ela vai e volta sem passar, sem cruzar pelo eixo x. Não significa que a sua função não vai existir, beleza, ela só não vai ter raízes. Ela só não vai ter um valor real para y igual a 0, beleza? O que acontece aqui agora? O que está dizendo essa classificaçãozinha aqui no final? Quando a concavidade é voltada, quando a concavidade é voltada para cima, observa aqui, ó, voltada para cima, vou pegar esse caso aqui, ó, o seu vértice é o seu ponto mínimo, tá vendo aqui a concavidade voltada para cima? Você tá vendo aqui, ó, esse vértice aqui, ó, que é a ponta da parábola, essa palavrinha vértice é a ponta, tá? É lá a curvinha, onde ela muda de sentido, ela tá vindo aqui descendo, ela vai mudar nesse ponto e vai voltar a subir agora. Então, este pontinho aqui, ó, ele é chamado de vértice, beleza? Quando a concavidade está voltada para baixo, para cima, perdão, você pode ver que o seu vértice está no ponto mais baixo possível, então ele é o mínimo. Aqui ele não vai descer mais que isso, agora ele só vai voltar a subir. Agora, quando a concavidade está voltada para baixo, esse vértice aqui, ó, é o ponto máximo. Você pode ver que ela vai vir aqui, vai morrer aqui e depois vai voltar para trás. Então, não vai ter nenhum valor maior do que esse aqui. Então, quando o seu A é menor que 0, a concavidade é voltada para baixo, igual tá aqui. E o vértice, que é esse pontinho aqui, ó, é o ponto máximo. Vamos falar mais um pouquinho sobre o vértice aqui, ó, só para você compreender o que é. Esse vértice, ele é o ponto em que a parábola muda de sentido. E as coordenadas do vértice são dadas pelas seguintes fórmulas. O que é essa coordenada do vértice? Esse ponto no meu gráfico, igual tá aqui, ó, ele vai ter um valor, olha aqui, ele vai ter um valor em y e ele vai ter um valor em x. O ponto da reta que está em x, ele é chamado do x-vértice. O ponto da reta que ele está em y, ele é chamado de y-vértice. Vamos supor que ele estivesse aqui, ó, esse ponto estava se referindo aqui, ó, ao número. Vou colocar aqui, ó. Ele estava se referindo aqui, ó, ao número 3, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que aqui esteja 3 em x e aqui esteja, sei lá, menos 2. Que aqui dá na parte negativa do y, tá vendo? Isso aqui é o 0, para cá é a parte positiva de y, para aqui é a parte negativa de y. Para cá é a parte positiva de x, para cá é a parte negativa de x. Vocês lembram disso, né? No gráfico, na reta. Então, nós teremos aqui, ó, que esse ponto aqui, as suas coordenadas são x-vértice valendo 3 e o y-vértice valendo menos 2. Vamos jogar um exemplo aqui para o lado de cá? Vamos supor aqui, ó, que nós temos aqui para x o valor de 4. Vamos colocar aqui 4. E aqui nós temos para y um valor de 5 positivo. Aqui agora os dois são positivos, estão vendo aqui? Então, é só para você compreender que o seu ponto, o seu vértice, ele vai ter uma coordenada em y e uma coordenada em x, né? Ele vai ter o seu valor em y, o seu valor em x. Esses valores são chamados de x-vértice e y-vértice. E ele tem uma formulazinha para você encontrar de acordo com os coeficientes da sua função, tá? Se você tem os coeficientes da sua função, que é os valores de A, B e C, você consegue encontrar as coordenadas do seu vértice para você entender melhor como é que vai ser esse gráfico dessa sua função. Beleza, galera? Agora vamos só fazer uns exemplozinhos aqui para vocês entenderem o que vai ser cobrado neste momento de vocês. Ó, observe as funções a seguir e classifique como sendo função de primeiro ou segundo grau, indique sua forma de crescimento ou sua concavidade e determine seus coeficientes. Vamos lá. A letra A. Nós temos aqui, ó, na letra A,
3x mais 2 menos x ao quadrado. Olha para você ver aqui, ó. O fato de ter esse bendito desse x ao quadrado me diz que é uma função de segundo grau. Beleza, já sei que é uma função de segundo grau. Tá bom. Para a gente falar se ela é de concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, a gente tem que olhar quem? Olhar o coeficiente A. O coeficiente A é sempre quem está acompanhando o x ao quadrado. Então, observa aqui, ó. Se eu tiver aqui, você pode ver que aqui tem um sinalzinho de menos, ó. Nós temos um sinalzinho de menos. Para eu dizer aqui, ó, qual vai ser minha concavidade, eu tenho que olhar quem está acompanhando o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado é esse daqui, ó. Quem está acompanhando o x ao quadrado é menos 1, né? Quem está aqui, ó, como tem só um sinalzinho de menos e não tem outro valor, então quem está acompanhando o x ao quadrado é o menos 1. Então, significa que o meu coeficiente A vale menos 1. Se o coeficiente A é negativo, então é tristinho, concavidade voltada para baixo, ok? E ele pediu para a gente determinar os seus coeficientes. Vamos lá. Falta o B, que é quem acompanha o x sozinho. Quem está acompanhando o x sozinho? O 3 positivo. E o C, que é aquele que não está acompanhado de x de forma alguma, que é o 2 positivo. Então, aqui nós temos 2 positivo, 3 positivo e 1 negativo para o coeficiente A. Vamos lá aqui agora para a letra B. Y igual a x mais 25. Nós temos x ao quadrado aqui? Tem o x vezes x aqui? Não. Então, ela é uma função de primeiro grau. Uma função de primeiro grau, a gente tem que falar se ela é crescente ou decrescente. Como que a gente fala se ela é crescente ou decrescente? A gente olha quem está acompanhando o x. É um valor positivo? Sim, é 1, né? Não tem nada que é 1. Então, no caso aqui, o meu Azinho vale 1. Então, ela vai ser crescente. Crescente. E quais são os meus coeficientes? O A vale 1, que a gente já falou, e o B vale 25, positivo. Tranquilo? Vamos para a letra C aqui, ó. F de x igual a 10 menos 5x. Novamente, não temos x ao quadrado, então é uma função de primeiro grau. Vamos ver aqui os coeficientes? Neste caso aqui, o A vai ser quem? Vai ser menos 5. Fica sempre esperto que não depende da ordem que aparece. Não é o primeiro é A e o segundo é B. Não. A é quem acompanha o x, no caso da função de primeiro grau, e na de função de segundo grau, o A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, o A aqui é menos 5 e o B é quem está sozinho. Então, o B é o 10. Então, nós temos aqui, se o A é negativo, a função é decrescente, beleza? Decrescente. E a última aí, olha, essa última aqui já tá meio diferente. Ela não tá nem no formato de uma função de primeiro grau, nem no formato da função de segundo grau. Então, para a gente classificar ela, a gente vai ter que fazer o quê? Resolver primeiro. Então, vamos resolver esse chuveirinho aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. Olha que já cantou a pedra para você aí, ó. X vezes 3 vai dar 3x, isso positivo, porque os dois são positivos. Menos 1 vezes x vai dar menos x. E menos 1 vezes o 3 vai dar menos 3. Então, essa aqui vai ser minha função. Tem uns que a gente pode juntar aqui, ó, vai ficar como? X ao quadrado. 3x menos x vai ficar mais 2x. Menos 3 aqui no final. Então, nós temos aí a nossa função de segundo grau de acordo com o formato que a gente já conhece, que é o x ao quadrado, o x sozinho e o valor que não acompanha o x. Então, vamos classificar ela aqui? É a função de segundo grau. Função de segundo grau. Ela vai ter a concavidade voltada para cima ou para baixo? Vamos ver os coeficientes? Neste caso aqui, o A vale 1. A é sempre quem acompanha o x ao quadrado, como não é ninguém e nem tem um sinal de negativo, vai ser um positivo. O B é quem está acompanhando o x sozinho, então aqui é quem? O mais 2, então 2 positivo também. E o C é quem não acompanha o x de forma alguma, então vai ser aqui o menos 3.
que é esse doidinho aqui. Então, ela vai ter o coeficiente A positivo, maior que zero, então a concavidade é voltada para cima. Sorrisinho aqui, ó. Sorrisinho da concavidade voltada para cima. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui nos comentários ou lá no grupo da sala de vocês, ou também nos fóruns do GR8. Saudades de vocês, beijinhos e até mais.